Olá, seja muito bem-vindo, afiador, seja muito bem-vindo, afiadora, à nossa aula de como eu posso aprender inglês de maneira rápida. E para a gente começar nessa aula aqui, quero falar um pouquinho com você sobre a escola comum. Muito provavelmente você que está me assistindo, você tem um segundo grau, você já tem um segundo grau completo. E muito provavelmente também você talvez esteja fazendo faculdade. E como é o processo de aprendizado nesses dois lugares, né? Como é que é o processo? Lá, primeiro você aprende um assunto hoje, amanhã você aprende um outro assunto e amanhã você aprende um outro assunto. O problema é que na escola, tanto na escola como na faculdade, eles não nos ensinam que esses assuntos eles precisam estar interligados, eles não têm conexão um com outros, são assuntos muito dispersos. E aí, quando nós terminamos, por exemplo, a escola, o ensino médio, a gente acaba não aproveitando quase nada. E aí, por exemplo, quando você precisa fazer um concurso público, ou quando você precisa fazer um Enem, você precisa estudar, você tem que fazer toda aquela reciclagem novamente, resgatar todos os conteúdos para poder tentar tirar uma nota boa. E assim também vai acontecer na faculdade. E isso não é diferente num curso tradicional de inglês que você vê por ali. Qual é o processo lá também? Lá você aprende, hoje você vai aprender verbo, aí amanhã você vai aprender países, aí depois você vai aprender, sei lá, pronomes. Ou seja, só que a instituição ela não te ensina a conectar os pontos. Cabe a você, depois que termina o treinamento, tentar conectar todos esses pontos para tentar falar com o americano. E esse é um dos motivos de também você travar quando você precisa falar. Porque na sua cabeça fica você analiticamente tentando juntar as palavras para tentar formar uma frase. Isso aqui é um problema, tá? E nesta aula aqui, que eu quero abordar com você, a gente vai eliminar isso. E eu vou te mostrar uma maneira muito mais rápida e muito mais dinâmica de você aprender inglês. O inglês, depois que você assistir essa aula, ele vai se tornar mais simples e, por consequência, você vai absorver mais rápido, tá? Não é inglês do dia para a noite, eu gosto sempre de falar isso aqui. Não é inglês de 3 meses, 6 meses, mas é uma estratégia que otimiza o seu tempo, deixa o seu tempo mais dinâmico, tá certo? Então vamos lá. Toda e qualquer língua na Terra, tá? Toda e qualquer língua na Terra, ela tem um padrão. Perceba a maneira como eu estou falando com você aqui agora, o português. Eu estou usando determinados grupos de palavras em uma determinada ordem. E essa ordem acaba montando padrões. E de maneira inconsciente, você entende esses padrões e acaba entendendo aquilo que eu estou dizendo. O nome disso, né? O nome disso que eu posso dar é a harmonia, ou seja, a famosa sintaxe, aquela palavra estranha que você aprendeu lá na escola de sintaxe. Então, sintaxe nada mais é do que a harmonia, como as palavras estão harmonizadas, tá certo? E no inglês não é diferente, lá também tem um padrão, lá também tem uma harmonia de palavras, e cabe a você identificar esses padrões, identificar essa harmonia nas palavras, para que o inglês se torne mais fácil. É justamente isso que a gente vai ver aqui. A gente não vai ver de qualquer maneira. A gente vai ver através de uma história, porque histórias é a melhor maneira de você aprender inglês. Nessa aula, eu não vou focar em toda a história em si. Eu vou focar em alguns pontos dela. Depois eu posso fazer uma playlist para a gente poder dissecar ponto a ponto essa história, mas eu quero que você se atente aos pontos mais importantes. Então vamos lá. Aqui está a história, né? Aqui está a história, e dentro dessa história, conforme eu havia dito antes, tem alguns padrões que estão se repetindo. E eu preciso que você fique presente para isso. Pega papel e caneta, ou coloque aí no seu bloco de notas do celular, em qualquer lugar aí, porque o que eu vou te falar é muito importante. Então vamos lá, eu vou destacar alguns padrões. Existem mais padrões aqui, mas eu vou trabalhar só com 2, certo? Eu vou destacar eles em cores para a gente poder identificar.
são esses daqui, ó. Tem dois padrões aqui, o que está em verde e o que está em amarelo. Vamos analisar o que está em verde primeiro, tá certo? Então vamos lá. Padrão 1. Nós temos essas frases que estão lá no texto. We like to go to the beach. I like to make sandcastles. I want to learn surf. Essas três frases, por mais que estejam dando sentidos diferentes, ela tem uma mesma estrutura. Ela tem o mesmo padrão. E que padrão é esse? Pronome, verbo, verbo de novo, objeto. Então nós temos ali na primeira frase, pronome we, verbo like, verbo de novo, to go, preste atenção nessa palavra, to go, olha só, e objeto, to the beach. Segunda frase ali, ó, mesma coisa, pronome I, verbo like, verbo de novo, to make, olha só o padrão, ó, objeto, sandcastles, tá? E a terceira frase ali, ó, pronome I, verbo want, verbo de novo, to learn, objeto, surf. Você não precisa saber se é objeto direto, indireto, nada disso. Mas o mais importante aqui, nessa estrutura, o que vai mais te chamar a atenção é o segundo verbo ali, ó. O segundo verbo está sempre com esse to. Então, sempre quando você for construir esse padrão, construir uma frase em cima desse padrão, em cima dessa estrutura, o segundo verbo vai ter que ter esse to. Só isso, tá? É só isso. É simples assim, tá? Então você, agora, com essa estrutura, você começa a formar as suas próprias frases. Quer ver? Vamos ver uns exemplos aqui que eu preparei. She wants to buy a cell phone. Ela quer comprar um celular. Aí nós temos, ó, pronome she, verbo wants, verbo de novo, to buy, objeto, a cell phone. Próxima frase. He needs to sleep on the bed. Ele precisa dormir na cama. Mais uma vez, pronome he, verbo needs, verbo de novo, to sleep, objeto, on the bed. E aí, por último, they like to eat at McDonald's. Ele gosta de comer no McDonald's. Pronome they, verbo like, verbo de novo, to eat, objeto, at McDonald's. É simples assim. E agora o que você pode fazer? Aqui é mão na massa já. Pausa o vídeo, escreva nos comentários aqui embaixo uma frase que contenha essa estrutura, porque aí você vai estar praticando e você vai acabar percebendo como é que funciona o idioma inglês. É simples assim, gente. Eu não preciso aqui, ó, ficar falando de pronome de uma maneira extensa, como ocorre nas escolas tradicionais. Eu não preciso ficar falando de verbo irregular, verbo regular, intransitivo, transitivo direto. Não preciso disso. É só a premissa. Grava a premissa, grava a estrutura, grava o padrão, que aí você vai conseguir se dar bem no inglês. E perceba que, por exemplo, nós vimos ali na primeira frase, we like to go to the beach. Então, identificamos o padrão. Uma vez que você identificou, a próxima frase ela ficou mais fácil, porque você já pegou a experiência da primeira, você já compreendeu a primeira. Então, você usa na segunda e usa na terceira. Ou seja, esse acúmulo de experiência vai fazer com que o inglês se torne mais fácil. Tá certo? E agora nós vamos para o segundo padrão. Padrão número 2, que estava lá, que estava destacado em amarelo, lembra? She can teach, I can go. A estrutura aqui ela é quase igual à primeira, só que tem algumas mudanças aqui. Nós temos o pronome, verbo, verbo. Só que o primeiro verbo ali é o can, é o poder. E por que eu destaquei ele aqui? Porque, por regra, o segundo verbo não pode ter a palavra to. Lembra lá da primeira estrutura? To, teach, to, go. Eu não posso falar assim. Eu tenho que falar she can teach. Toda vez que eu usar o verbo can. É só isso. Ah, mas por que esse tem que ser assim? Você não precisa saber. Tá certo? Lembrando o seguinte, que na estrutura anterior, acabei esquecendo de falar, na estrutura anterior, vai funcionar com 95% dos verbos em inglês. Vai seguir aquela estrutura. Os outros 5
tá aqui, ó. O can fica no espectro dos 5%. É o quê? Quando eu uso ele, eu não posso usar o segundo verbo com o to teach, to go. Tá certo? Eu vou falar, she can teach, I can go. Então, vamos a algumas frases aqui, ó. He can see, olha lá, mais uma vez, ó. He, pronome. Verbo can, tá ali. E o verbo de novo, see, né? Que é ver, né? Ele pode ver. Segunda frase, pronome they. Verbo can. Verbo de novo, read, sem o to. Olha lá, todos eles estão sem o to, tá? E por último, pronome we. O verbo can. Verbo de novo, work. Nós podemos trabalhar. E ali a segunda frase é eles podem ler. Simples assim, gente. Agora você pega e faz as frases, tá? Conforme você aprendeu aqui nessa aula. É simples, tá? Só colocar em prática, tá? É simples. Só colocar em prática. E se você gostou dessa aula, se essa aula foi assim, caramba, Cid, eu não sabia que eu podia aprender inglês de uma maneira mais simples. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o meu guia digital, o meu e-book, para que você tenha uma estratégia de estudos afiada, para que você nunca mais dependa de livros didáticos, para que você nunca mais gaste rios de dinheiro, somente um pouco de investimento, né? Porque esse investimento vai fazer diferença nos seus resultados. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Toda a minha experiência ao longo de 18 anos, tá? Dando aulas no 1-on-1, dando aulas para pessoas, colegas de trabalho, tá? Eu vou deixar ele aqui embaixo para você conhecer, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Curta esse vídeo e também compartilhe com outras pessoas. E eu te vejo numa próxima aula.